Olá, meus queridos alunos e alunas do canal Minha Casinha. Eu sou a professora Mayumi e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um assunto muito legal, que são os tipos de rochas. Mas afinal, o que são rochas? As rochas são uma associação natural de minerais, geralmente formada por dois ou mais minerais, em proporções definidas e que ocorrem em uma extensão considerável. Um exemplo de rocha é o granito, que é formado por basicamente três minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Há também o quartzito, que tem uma coisa em comum: ele é formado por apenas um mineral, que é o quartzo. Os tipos de rochas. Há três tipos de rochas: as rochas ígneas ou magmáticas, que são formadas pelo resfriamento e a solidificação do magma. Há também as rochas sedimentares, que são formadas na superfície terrestre sob baixa pressão e temperatura, pela desagregação de rochas já pré-existentes, seguidas pelo transporte e a deposição de detritos. As rochas metamórficas, que são formadas a partir de outras rochas ígneas metamórficas ou as sedimentares, por ação do metamorfismo. Uma curiosidade: as rochas sedimentares constituem apenas 5% da crosta terrestre. Os restantes 95% são de rochas ígneas ou metamórficas. As rochas ígneas magmáticas. O magma consiste de um material em estado de fusão abaixo da superfície terrestre, em alta temperatura, que extravasa para a superfície através dos vulcões, passando a se chamar lava vulcânica. As rochas ígneas podem ser classificadas em dois tipos: as rochas ígneas vulcânicas ou extrusivas, que é quando o magma resfria na superfície da Terra, após ser expelido por um vulcão. Extrusiva no exterior, então ela é formada no exterior da crosta terrestre. Um exemplo é o basalto. Outro exemplo das rochas ígneas são as rochas ígneas plutônicas ou intrusivas, que é quando o magma sobe através da crosta, mas se esfria ainda dentro dela, em grandes profundidades. Então, rocha plutônica ou intrusiva interior é formada no interior da crosta terrestre. Tem o granito, que é um exemplo de uma rocha ígnea plutônica. As rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas através da deposição e consolidação de sedimentos provenientes da desagregação de rochas já pré-existentes. Algumas características das rochas sedimentares: elas são porosas, ou seja, têm uma consistência esponjosa. Elas são permeáveis, a água pode penetrar no interior delas. Elas possuem uma baixa resistência mecânica. São muito difíceis de polir e podem conter fósseis. Essas camadas das rochas sedimentares demoram milhares de anos para se formar. Dentro desses milhares de anos podem haver fósseis entre uma camada e outra. Também podem conter vários quilômetros de espessura entre uma camada e outra. A principal característica é a estratificação, que já a gente já vai ver o que é. Alguns exemplos de rochas sedimentares é o arenito, o siltito, a argilita, a calcita, dolomita e as rochas orgânicas, que são formadas por esse acúmulo dos restos de animais e vegetais. Agora a gente vai ver o que é a estratificação, que pode ser visualizada pela variação de cor ou geralmente granulometria em camadas, os estratos paralelas nas rochas. Olhem um exemplo.
O ciclo das rochas sedimentares. Primeiro, a decomposição de rochas, o intemperismo. Depois, a remoção e transporte dos produtos do intemperismo. Depois, a deposição desses sedimentos. E, por último, a sua consolidação, o endurecimento dos sedimentos. As rochas metamórficas são aquelas formadas a partir de outras rochas. Podem ser formadas pelas rochas sedimentares, ígneas ou mesmo as metamórficas, pela ação do metamorfismo. O metamorfismo é o crescimento de cristais no estado sólido, sem fusão. A mudança das condições ambientais, como a pressão, a alta temperatura, provoca mudanças na composição mineralógica das rochas, ou pelo menos a deformação física delas. Uma das principais características das rochas metamórficas é a sua xistosidade, que é a orientação dos minerais em planos paralelos ou em orientação planar ou alongada. Um exemplo de rocha metamórfica é a ardósia, o filito, o xisto e o gneiss. Alguns exemplos das rochas metamórficas: a ardósia, o filito, o xisto e a gneiss. Ciclo das rochas. Primeiro, há o magma, que se encontra em estado de fusão no interior da crosta terrestre. Ele é expelido pelos vulcões e ao seu resfriamento, formando as rochas ígneas. As rochas ígneas sofrem o intemperismo e, depois do intemperismo, ao transporte dos sedimentos. Depois, se formam as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares também ocorrem o intemperismo, o transporte dos sedimentos, e novamente se transformam em uma rocha sedimentar. As rochas sedimentares, com o aumento da pressão e da temperatura, se transformam em uma rocha metamórfica. E essas rochas metamórficas sofrem o intemperismo, o transporte de sedimentos, e se transformam novamente em uma rocha sedimentar. As rochas metamórficas, com o aumento da pressão e da temperatura, ocorre a fusão e são transformadas. A fusão, depois ocorre o resfriamento e é transformada em uma rocha ígnea. A rocha ígnea, com o aumento da pressão e da temperatura, é transformada em uma rocha metamórfica. E essa rocha metamórfica, com o aumento da pressão e da temperatura, é transformada novamente em uma rocha metamórfica. Curiosidades. O sedimento, formado por um fragmento maior que 256 mm de diâmetro, se chama mata-cão, que significa literalmente matar o cão, com uma pedra de tamanho suficiente para isso. O varvito é um tipo de rocha formada a partir do acúmulo de sedimentos em lagos, situado na frente das geleiras. A sua principal característica é a presença de uma sucessão de camadas alternadas, uma mais fina e escura, que é depositada durante o inverno, e a outra mais espessa e clara, que é formada durante o verão. Varvi, em Itu, São Paulo. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, e não se esqueçam de se inscrever no canal,
ativar o sininho das notificações, compartilhar este vídeo com seus amigos, deixar os seus comentários, curtir a minha página no Facebook e me seguir no Instagram. Um beijão! Tchau, tchau!